Eu quero refletir hoje com vocês sobre as oportunidades que Deus nos tem dado. Mostrar a vocês que nós temos um adversário e que ele está fazendo um estudo minucioso sobre você. Apesar de estarmos numa batalha coletiva, ela é altamente individual. Porque se a salvação é individual, a batalha que vamos travar contra o mal também é. O que o diabo e o nosso inimigo vai explorar são as nossas deficiências. O que ele vai buscar fazer é reconhecer seus pontos fortes, é buscar em você seus pontos fracos, aquilo que seus pais falharam muitas vezes a oferecer a você como base, a se aproveitar das frustrações que você tem, potencializar a textura do seu cabelo que te desagrada, a cor da sua pele, fazer com que você olhe para aparentes vantagens que pessoas têm a seu favor e você não tem, porque há uma estratégia maligna, destruir os filhos de Deus. Eu poderia falar para vocês ou pregar sobre Lucas 15, que me parece ser o setor dos achados e perdidos na Bíblia. É a ovelha perdida, a dracma perdida, filho perdido, está quase tudo perdido nesse setor. Eu poderia usar muitos textos para falar com você, mas o que eu quero mostrar é que você é filho de Deus e o diabo vai lutar para derrubar você, seu casamento, sua família, seu negócio, sua caminhada de fé, e você precisa estar preparado para isso. Talvez o exemplo melhor que eu poderia dar para vocês hoje seria o MMA. Sabe, aquela modalidade esportiva de artes mistas, onde o indivíduo que entra no ringue precisa saber sobre Muay Thai, sobre Jiu-Jitsu, sobre Karatê, Taekwondo, Judô, lutas gregos romanas e outras. Por quê? Porque o outro que vem preparado, o que ele vier como golpe, você está pronto para se defender. Se a luta é em pé, tu vai para cima, certo? Eu estava vendo a palavra da oferta, achei fantástico, e esse dia eu achei muito legal, porque o garotinho foi de visitante na escola dominical, e aí a professora estava ensinando sobre fidelidade, e ele era visitante, e aí a professora estava falando, na Bíblia está escrito que é melhor dar do que receber, e o olhinho do garotinho estava brilhando, e o garotinho falou, posso falar? Meu pai fala isso comigo todo dia, é melhor dar do que receber, é melhor dar do que receber. E a professora falou, seu pai é pastor? E o garotinho falou, não, ele é lutador de boxe. Então sempre me ensinou, é melhor dar do que receber. Então você nessa guerra, você tem que estar preparado, tem que estar afiado na Bíblia, tem que estar afiado na oração, tem que estar no jejum, nas boas companhias. Você tem que estar preparado, porque qual for a área que o diabo te atacar, às vezes até com Bíblia, ele não atacou Jesus com a palavra, e Jesus foi só se defendendo onde? Na palavra, porque o diabo vai te atacar na palavra, e quando ele te atacar na palavra, você se defende com o quê? Com a palavra. Mas se você não conhece, você não tem como se defender. Então hoje nós estamos com uma superficialidade muito grande de muita gente, sabe quase nada, nada, às vezes ora, e provavelmente o diabo não vai te atacar nessa área, mas vai te atacar em outra. Então nós estamos debaixo de oportunidades, que Deus, obrigado campeão, dá para todos nós somos filhos de Deus, amém? E Deus não tem filho predileto, Deus tem filhos que se comprometem um pouco mais.
E Deus tem filho para missões diferentes. É isso que você tem que entender. Por exemplo, o Davi foi chamado para construir uma arca. Sim ou não? O Daniel foi chamado para ser rei. O Samuel foi chamado para entrar na cova do leão. Então cada um faz o que Deus chamou. A Bíblia nos adverte sobre a mulher de Ló, que paralisou, ficou salgada e morreu porque olhou para... Mas o que está matando as pessoas hoje não é olhar para trás, é olhar para o lado e ver o que está acontecendo na vida dos outros. Pare de canalizar forças para focar no que está acontecendo na vida dos outros e passe a usar suas forças para fazer com que as coisas aconteçam na sua vida. Sempre vai ter alguém maior que você e alguém menor que... E a vida é desse jeito. Parece que nós estamos no conto de fadas da Branca de Neve, onde aquela maluca daquela bruxa tem um espelho e filho. Espelho, espelho meu, tem alguém que canta melhor do que eu? Espelho, espelho meu, tem alguém que prega melhor do que eu? Espelho, espelho meu, tem alguém que está ganhando mais dinheiro que... E o espelho fala, tem. Porque sempre vai ter alguém mais magra, mais jovem, mais inteligente, que nem é tão difícil, certo? Sim, tem gente que vai casar mais cedo. Você vai casar lá pelos 40. Nossa, pastor, isso é praga, isso é livramento, vai por mim. Se divirta a metade da sua vida e sofra o restante, é ou não é? Oportunidades, porque a Bíblia é um livro de oportunidade. O que é uma oportunidade? Oportunidade é uma janela que se abre durante um período para ver quem é que está apercebido, para ver com quem está atencioso, que vai passar por essa janela que abriu. Oportunidade não dura a vida inteira, ela abre e fecha, parece caverna do dragão, certo? E tem alguém que nunca passa. Você quer ver? Gênesis, 2 ofertas, Caim e Abel, sim ou não? Sim ou não? Quantas ofertas são aceitas? E a outra? Rejeitada. Vamos lá? 2 mulheres têm a oportunidade de sair de Moabe e construir uma vida extraordinária em Belém, Ruth e Orfa. Quantas vão? E a outra? Vão para Salomão? 2 mulheres têm a oportunidade de ganhar filhos, são prostitutas, estão sozinhas, tiveram filhos ou tiveram filho com diferença de 3 dias. O que a Bíblia está dizendo? Todas as 2 teve a mesma oportunidade de ser mãe. Quantas mataram seu filho? E a outra? Não matou. 2 ladrões estão numa cruz. Isso, quem é que está no meio? Jesus. Jesus pode salvar quantos? Salva quantos? Por quê? Porque o outro não estava afim. O outro falou, ó, tira eu daqui, pois, para eu continuar vivendo. Salvou os outros, não pode salvar a si mesmo, pô? Salvador é o Senhor. O outro falou, cala essa boca, jumento. Nós estamos aqui porque merecemos, esse nada mais fez. Ai, Jesus, lembra do Senhor quando o Senhor entrar no teu reino. Valeu? Jesus falou, estamos juntos e misturados. Pronto, um se lascou e o outro se deu bem. O que é isso? Oportunidade, uns aproveitam e outros não. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, eu queria que você abrisse comigo aí, porque eu faço questão que pelo menos esse texto você marca, o restante você pode tudo, só prestar atenção, não precisa nem anotar se não quiser. 1 Coríntios 10, 1. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Vou esperar você achar. Até você que não está procurando, eu vou esperar você achar. Esse dia eu mandei abrir a Bíblia no livro de Abraão, capítulo 3, verso 5. Uns 3 minutos depois, um cara olhou para mim e falou, mas esse livro não tem na Bíblia. Eu falei, nossa, o senhor estava procurando? Sabe nada de Bíblia, sabe nada. Aliás, tem gente que vem para a igreja e é tão desatento. Esse dia eu estava num culto, eu falei assim, quem quer ir para o inferno diz amém.
lotou 2 ônibus. Porque eles sequer ouviram o que eu falei. Era automático. Tem lugar que se você falar rápido uma receita de bolo e no final falar amém, o povo fala amém. Então preste atenção no que estão falando. Remova todas as distrações, porque a palavra que sai do altar são palavras de vida. Então, pastor, ninguém vai para o inferno. Menino. Aliás, no inferno eu acho que vai dar uma fila, discussão. Você veio, não veio? Quem veio? Por que veio? Não mereço estar aqui. Eu imagino o diabo falando: calma, gente, entra devagar. No céu nós vamos ter 3 surpresas, isso eu tenho certeza. Primeiro, caramba, cheguei. Cara, eu vim. Que surpresa. Segunda surpresa, você aqui. Nossa, não esperava te ver não. Terceira surpresa, cadê fulano? Não veio. Não sei com qual você vai ficar. Tá certo? Então achou aí, é só para dar tempo para você. 1 Coríntios 10:1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis. Preste atenção e olha para mim rapidinho. Paulo vai dizer algo, mas antes de dizer, ele diz que tipo de atenção ele deseja para aquilo que ele vai dizer. Ele ainda não disse, mas está dizendo: gente, atenção, o que eu vou falar agora não pode ser ignorado, não pode ter concorrência com o celular, não pode ter concorrência com distração, não pode ter concorrência com nada. É isso que Paulo está dizendo. E o que é que ele vai dizer que é tão importante assim, que ele atrai a atenção de seus ouvintes primeiro? Nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Repita comigo: todos. Isso. Todos passaram pelo mar. Quantos? Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Quantos? Todos comeram de uma mesma comida espiritual. Quantos? E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual, e a pedra era Cristo. Quantos? Verso 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso eles foram prostrados, ficaram prostrados no... Olha para mim agora. Paulo está dizendo o seguinte: pessoas podem estar no mesmo lugar, no mesmo dia, na mesma hora, vendo e ouvindo as mesmas coisas, porém, essas pessoas podem ter resultados diferentes da mesma experiência. Paulo diz que num evento como esse, nessa manhã, todos ouviram os mesmos louvores, ouviram a mesma palavra de oferta, ouviram certos mesmos anúncios, ouviram e ouvirão a mesma palavra, mas elas podem sair daqui com resultados diferentes. Resultados esses que podem levar a sua vida, e mais do que isso, a geração vindoura, olha só, por uma conotação mais fácil. Eu não sei se você já parou para notar, mas no mundo parece que algumas pessoas têm mais vantagens do que outras. Estudam em melhores colégios, podem vestir roupas melhores, usufruir de uma gastronomia melhor, conseguir seu primeiro carro mais cedo. Quando você olha para isso, se você não tiver maturidade, parece que Deus tem filhos prediletos e que algumas pessoas levam vantagens sobre você. Mas a verdade, a via de regra, é a seguinte: é que pessoas que antecederam você fizeram coisas diferentes do que pessoas que antecederam algumas pessoas que você conhece ou está olhando.
Provavelmente, o avô do indivíduo que consegue coisas que hoje você não consegue, ele fez coisas que seu avô não fez. Seu pai administrou sua vida de forma diferente do que o pai do outro administrou a vida dele. E aí, inevitavelmente, o que pessoas trazem hoje pode ser mais lucrativa. Eu estudei num colégio particular porque meu irmão só podia pagar a mensalidade durante um período que eu vivi com ele. Nesse colégio, eu via os meninos com muito dinheiro para comprar suas refeições no recreio. Os cadernos e as mochilas deles eram os melhores. Toda a estrutura deles era mais vantajosa sobre mim. E por que é que eles tinham tudo isso, se todos eles não trabalhavam? Porque os pais desses indivíduos tinham uma estrutura financeira e econômica que o meu pai não tinha. Era uma questão de paternidade. Quando eu olho hoje para meu filho, porque eu resolvi quebrar isso, meu filho ganhou o primeiro carro dele 10 anos antes de que eu consegui comprar o meu primeiro. O meu carro que eu comprei primeiro devia ter mais ou menos uns 25 anos de uso quando eu comprei. O que eu pude dar para meu filho tinha apenas 3. Você sabe por quê? Porque eu resolvi me posicionar para facilitar a vida da próxima geração. Eu não sei se o seu pai não te deu, se não deu, eu não sei. Eu sei que não vai valer a pena você lamber suas feridas, porque sua saliva não tem substâncias terapêuticas. O que você tem é que levantar a cabeça e dizer: eu vou mudar minha história em Cristo, porque Deus não tem filho predileto, e eu posso mudar. Deus está me dando uma oportunidade, e por isso Ele te trouxe aqui. Aleluia! Então você precisa estar preparado para isso, para viver o incrível, o extraordinário, o sensacional. Mas você pode também não viver nada. Sai daqui com a mesma vidinha, do mesmo jeitinho, ruim do mesmo jeito, esperando a hora que Jesus vai voltar, que aliás não está nem muito longe. Segundo o que eu estou vendo no mundo, me parece que Jesus já saiu de lá. Ele já deve estar estacionando por aí. Já ele está chegando. Trombeta tocou e glória a Deus. Falei para minha mulher: se você quiser, fica com meu carro, com minha casa, fica com tudo, porque Jesus vai voltar e eu vou. E ela falou: e eu vou com você, porque eu não te largo. Eu falei: glória a Deus. Mas não é para ser minha esposa não, porque lá não tem isso não, na verdade. Sofrimento eu vou deixar aqui. Vocês gostam, né? Da bagunça. Então deixa eu mostrar a você rapidinho coisas que eu acho muito interessante e que pode ajudar você a gerenciar sua vida. Primeira coisa que eu gostaria que você botasse na cabeça, fala comigo assim: o diabo não tem poder nenhum na minha vida. Na história do filho pródigo nós vemos isso. Por que o filho mais novo tem que ir embora? Porque enquanto ele está na casa do pai, ele não perde nada, porque ele está guardado pelo pai. Quando ele sai da presença do pai, é que o negócio fica ruim, porque lá fora ele é um alvo fácil para Satanás. Então, se você entender que há uma guerra e que você precisa estar preparado,
você vai se dar bem. Então pare de culpar o diabo, pare de culpar o governo, pare de culpar seus pais, pare de culpar os outros, pare de culpar as pessoas. Ah, pastor, mas eu estou sofrendo castigo. A palavra castigo não existe. A palavra castigo é uma palavra que alguém resolveu dar para responsabilização. Certo? Não tem castigo, é responsabilização. Você está sendo responsável pelo que você fez. Algumas pessoas assumem a responsabilidade em forma de culpa. Porque preste atenção, suponhamos que eu passasse aqui e quebrasse um copo. Se eu ajo como culpado, o que eu falo? Quem botou esse copo aqui? Já falei para não botar. Queria saber. O copo caiu. Não, o copo não caiu. Você que derrubou. Porque se o copo caiu sozinho, vamos fazer um exorcismo na sua casa, que tem uns demônios lá. Mas o culpado, ele quer fugir de sua... Isso. Quando você vive um casamento cujo qual você tem culpa, o que você faz? Você diz que a culpa não é sua. Você se sente culpado. Quando você é responsável, o que você diz? Gente, quebrei um copo aqui, viu? Vem aqui não, que eu vou varrer os cacos de vidro, para ninguém cortar o pé. E você vai lá, varre, joga fora, pega outro copo, coloca no lugar, certo? E pensa, quando eu sair para fazer compra, compro mais uma embalagem de copo, que esse é o terceiro que eu quebro essa semana. Porque o responsável, ele trabalha para resolver e o culpado quer transferir responsabilidade. Quem é culpado do seu casamento não está bem? Seu marido, sua esposa, sua sogra, o Bolsonaro, o Lula, o Satanás. E você? Você não. Você não é culpado de nada. Olha a sua cara de inocente. É ou não é? Quem é culpado da sua vida financeira está desse jeito. O devorador, que diga-se de passagem, desistiu e desanimou de ir até você, porque descobriu que se ele for na sua casa, ele vai ser contaminado por essa má administração. Mas você ora, jejua, mas não estuda e não trabalha. Mas quer prosperar, Senhor, abre a janela dos céus. E Deus diz, abre as portas na terra, abre. Vai morrer orando. Vai morrer orando para Deus mandar dinheiro, e não vai mandar. Tá difícil hoje, né? Tem alguém aí ou você já foi embora? Porque ele te achou. É assim que funciona. Então eu aprendi uma coisa: meu casamento, se ele quer ficar bom, a responsabilidade é minha. Minha vida financeira, se eu quero que fique boa, a responsabilidade é de quem? Minha. Minha vida espiritual, se eu quero que fique boa, a responsabilidade é quem? Minha. Minha saúde, se eu quero que fique boa, a responsabilidade é... Então para de botar a culpa no diabo. Nós pentecostais, porque eu sou do reteté. Eu sou vassoura de fogo, caneta de fogo, bola de fogo, anjo chegando, anjo saindo, o movimento, certo? Apesar de não parecer, eu sou. Mas eu aprendi um negócio: espiritualidade não traz dinheiro. O que traz dinheiro é trabalho, boa administração e fidelidade. Você está entendendo? Oração não melhora casamento. O que melhora casamento é eu me tornar um marido melhor. E eu me torno um marido melhor para qualquer mulher desse mundo. Porque se minha mulher não melhorar, eu falo com Deus: Senhor, estou melhorando e está ficando para trás. Como ela vai para o céu mesmo, vai chegar primeiro que eu, leva e ruma outra para mim.
Pastor, não pode orar assim. Eu oro do jeito que eu quiser, a oração é minha. Não estou pedindo ela para ir para o inferno, estou pedindo, Senhor, livra-me do mal. É assim. Então preste atenção. Consegui ganhar sua atenção nesses minutinhos? Isso era o que eu queria. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Primeiro livro do profeta Samuel. Obrigado, campeão. Abre para mim aqui essa. Só abrir. Isto. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, verso 18. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente e vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, gentil em presença, e o Senhor é com... Preste atenção. Davi é alguém altamente qualificado. Ele é valente, é um excelente músico, é alguém que tem uma habilidade para comunicação boa, é alguém que detém uma boa aparência, ele é altamente qualificado para estar em qualquer lugar. Lembra-se que ele é bonitinho para ser pastor, mas é bonitinho para ser músico, é bonitinho para estar no palácio. Ele tem uma boa postura e boa conduta. A seriedade cujo qual Davi emprega para lidar com as missões que lhe são concedidas são sempre as maiores. O engajamento de Davi é sempre muito grande. Hoje pessoas perecem por não usar os 3 Cs, letra C, que pode mudar a vida dela para sempre: começar, continuar e concluir. Pessoas começam, mas não continuam. Começam, mas não concluem. Davi é alguém apto, seja o que for. Me parece que tudo aquilo que vier à minha mão para fazer, vou fazer da melhor maneira possível, vou dar o melhor de mim. É isso que faz de Davi diferenciado em sua capacidade de competência, em sua qualificação. Mas músicos bons Saul também tem na sua corte. Pessoas valentes Saul também tem. Seu filho Jonatas, por exemplo. Pessoas bonitas. O povo de Deus sempre foi conhecido por ter pessoas belas. Mas a última qualificação de Davi o diferencia dos demais músicos, dos demais bonitos, dos demais inteligentes, dos demais valentes. O Senhor é com ele. Pastor, o que a Bíblia quer dizer? Se o Senhor for contigo, mas você não for qualificado, cuidado que você fica para trás e perde vaga para quem é. Davi é bom em todas as áreas. Você quer fazer uma prova? Estuda igual todo mundo estuda. E você vai passar, porque além de estar preparado, o Senhor é contigo. Note que as preparações de Davi vêm todas antes, para depois dizer que além de tudo que ele tem de qualificação, o Senhor é com ele. Ele é um cara valente, que isso fique claro. Amém? Muito bem. Davi então começa a enfrentar suas batalhas na vida, e são diversas. Ele enfrenta um urso primeiro, e ele então mata o urso. Ele enfrenta um leão depois, e mata o leão. Ele enfrenta a incompreensão de seus irmãos, e vence, fechando os ouvidos para seus irmãos, que diz: o que vieste aqui ao campo de batalha fazer, seu pretensioso. O que indica que Davi era alguém
que sempre sonhava chegar mais longe. Sua postura é uma postura que se destacava. Ele tinha o mesmo pai de seus irmãos, mas a conotação que ele fazia das coisas era diferente. Quando todos os soldados de Israel estão olhando para o tamanho do adversário, Davi diz: quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Davi está dizendo: esse cara é grande, ele é forte, ele é poderoso, mas eu tenho aliança com Deus que é muito maior do que ele. Davi não vai enfrentar o gigante de forma tola, não. Tolos não são valentes, tolos são tolos. A postura de Davi é diferenciada. Davi agora vence o gigante, mais um oponente, campo de batalha. Mas agora o rei quer matar Davi, Saul. Davi tem a oportunidade de matá-lo, é verdade, mas não faz. E se você pensa que ele é covarde quando não mata Saul, ele é muito valente, porque às vezes a gente tem que ser mais valente para fugir da briga do que para enfrentá-la. Tem que ser muito mais valente para calar a boca do que para responder. Tem que ser muito mais valente para conservar o que Deus tem do que para negociar princípio. Baseado em tudo isso, o diabo chega à conclusão que não vai dar para vencer Davi. Com violência não vence esse cara. Ele já venceu o urso, já venceu o leão, já venceu a incompreensão dos seus irmãos, já venceu a incredulidade e a desconfiança e desvalorização de todas as pessoas que achavam que ele não ia ganhar a batalha. Ele já venceu a perseguição de Saul e não mata o ungido do Senhor. Beleza. Se não vai dar para vencer Davi nesse campo, vamos mudar de campo. Vamos ver como é que ele se sai em um novo campo de batalha. Se eu não consigo vencê-lo com garras e dentes, se eu não consigo convencê-lo com emoções que possam jogá-lo para baixo, se eu não posso vencê-lo com a espada de Golias, nem com a lança de Saul, quem sabe eu consigo vencê-lo com o corpo de Batseba. Vamos mudar o campo de batalha sem que Davi seja capaz de notar. Segundo o livro dos Reis, ou 2 Samuel, capítulo 11, verso 2. O campo de batalha muda. Aprenda, crente. Quando a configuração muda, os crentes costumam se atrapalhar. Deus disse para Moisés: Moisés, o povo está com sede, então dá uma pancadinha na rocha que sai água. Amém? Amém? Sim ou não? Sim. Tempos depois, o povo teve sede de novo e Deus falou: Moisés, faz o seguinte, dá um pulinho lá na outra rocha e agora só fala, não bate nela não. Fala: rocha, sai água. O que Deus fez? Mudou a configuração. A configuração que está na cabeça do Moisés é pancadinha. Ele falou: se pancadinha deu certo, para que mudar a pancadinha? Time que está ganhando, você não está lidando com o homem, está lidando com Deus. Deus muda a hora que quer, do jeito que quer, faz o que quer. Se você entende, não entende, como o outro está sendo usado, como o outro está sendo capacitado, como o outro canta, como o outro ora, se rupia, se cai no chão, dane-se. Ele é o chefe dos crentes. Quando Deus diz, toca, o Moisés foi lá, fala, o Moisés foi lá e tocou. O que saiu? Água. Moisés falou: beleza. Todo mundo bebeu, aí Deus tirou Moisés do grupo, levou para o privado e falou: Moisés, chega aí na parada que eu preciso falar um negócio contigo. O que eu falei com você, que o negócio lá que era para tocar ou para falar? Eu imagino Moisés: não gagueja não, maluco.
Mandei tocar ou mandei... mas saiu água, não interessa resultado. Comigo, aceitação vem antes de resultado. Você está entendendo? Para Deus, resultado, eu estou ganhando muito dinheiro, eu estou... Dane-se. Que adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma? Primeiro é a aceitação, primeiro é a obediência, primeiro eu faço o que Deus mandou, resultado vem depois. Resultado é importante, mas primeiro é ser aceito. Você está entendendo? É assim que funciona. É desse jeito. Quando o diabo muda o campo de batalha, capítulo 2 do verso 11 de 2 Samuel, e aconteceu numa tarde, capítulo 11 verso 1, e aconteceu, tendo decorrido no tempo em que os reis saem à guerra, fala comigo, no tempo que os reis saem à guerra, só até aí. Enviou Davi a Joabe para onde? Para a guerra. Com ele seus servos, os servos para onde? Para a guerra. Todos os soldados para onde? Para a guerra. Eles lá na guerra destruíram os filhos de Amon, sitiaram Rabá. Mas o texto do verso 11, o texto do capítulo 11, verso 1 diz assim: porém, repita comigo, porém, Davi ficou em Jerusalém. Era o tempo dos reis saírem e Davi ficou em. Era tempo do rei ir para, e ele ficou em. Era para ir para, e ele ficou em. Porque o diabo vai mudar. Se Davi está nos campos de Moabe, lutando para conquistar Rabá, o que ele estaria? Vencendo, porque ele é habilidoso para vencer naquele campo. Mas por algum motivo Davi ficou no palácio, mandou Joabe, seu sobrinho, mandou seus oficiais como Urias, e mandou todos os soldados que estão lá arrebentando nos campos de Moabe. Davi então ficou em casa. Verso 2 do capítulo 11. Aconteceu que numa tarde se levantou da sua cama, andava passeando no terraço, quando de repente viu uma mulher maneira tomando banho. Era muito bonita a dona. Davi era mulherengo, gostava de mulher. Louvado seja Deus pelos homens que gostam de mulher. Que Deus os conserve. Uma classe quase extinta. Porque você pode ser espiritual, você pode pregar o evangelho, ser cheio do Espírito Santo, falar 3 tipos de língua estranha, manda bala. Mas queridinho, gosto de uma dona. Você tem que olhar para sua namorada e falar: maluca, você é cheia do Espírito Santo, você é uma menina de Deus, mas quando você olhar para o seu namorado, você tem que se banar. Gente, nossa, quando ele chega perto de mim, meu corpo rupia. Eu penso ele me beijando, me agarrando assim. O que é isso? Demônio? Não, isso é hormônio. É que o nome é parecido, demônio. Hormônio, às vezes você sente, nem sabe de onde vem, não é? Escute só. Tem gente que acha que Davi pecou quando teve desejo por Batseba. Aliás, ele está no Velho Testamento, nem pecar ele pecou, porque foi Jesus que disse que se você olhar, já pecou. Ele está lá, Jesus não veio ainda, então nem pecar ele pecou. Olhou para Batseba tomando banho, falou: rapaz, mas que maluca maneira, cavala, uma mulherão. O tipo que ele gostava, porque é isso que o diabo vai botar perto de você, coisa que você. Quando Sansão mata um leão, não parece que ele venceu a batalha, sim ou não? Mas tempo depois ele volta lá e vai ver o leão que ele matou, o que aconteceu. Então o leão já apodreceu, já se desfez, mas na ossada do leão tem uma colmeia, e lá tem mel. Ele não pode se aproximar de uma carcaça, ele é separado, mas o que tem lá? Isso, aquilo é um lugar para ele proibido, mas o que tem lá? Porque seu adversário é especialista em colocar coisa doce em lugar proibido. Entende? É assim que funciona.
certo? Davi então mandou chamar Batseba, isso, se deitou com ela, que beleza, legal, ela engravidou, ele criou um sistema para matar o marido dela, matou, transformou ele em herói de guerra, ainda disse que ia assumir a mulher de seu herói, com o menino, e Deus está lá só assim, ó. Davi, presta atenção do que vão falar de mim por causa dele. Peguei esse menino, não era ninguém, não era ninguém. Parece pastor, não parece pastor falando de obreiro? Chegou aqui, não era nada. Um Zé Ruelo, um borra-botas. A gente apoiou, deu tudo. E só tinha pé e orelha, isso aí. Falou o profeta ali, é ou não é verdade? Eu imagino Deus. Deus falou: Natan, dá um pulinho lá que eu estou afim de bater um papo com o Davi. Esse negócio vai ficar assim não. Ninguém vai falar mal de mim por causa dele, porque se você não preserva seu nome, Deus preserva o dele. Você não quer ser servo dele, você vai embora, vive a vida que você quiser. Vá para o inferno, vai para onde você quiser. Agora, se você diz que é servo dele, ande dignamente, porque quando falar seu nome tem que falar bem do dele. Porque ele botou o dele no rolo com o seu, então você tem que botar o seu no rolo. O que é? É assim que funciona. Vai fazer negócio, tem que fazer negócio que o nome de Deus seja glorificado. Vai dar palavras, vai ter que dar palavra onde o nome de Deus vai ser glorificado. Quer se relacionar, se relacione de forma que o nome de Deus seja glorificado, ou então não faça. Olha só, pelo que eu entendi, nessa história, nós temos Davi, sim ou não? Urias, sim ou não? Batseba, sim ou não? Só os três, não é? Eu também pensei. Quando eu fui para o capítulo 12 do segundo livro do profeta Samuel, eu estranhei uma coisa que eu queria chamar a sua atenção. Abra a sua Bíblia, porque essa história de Davi você já ouviu muitas vezes, mas provavelmente vai ouvir pela primeira vez o que eu vou lhe falar. 2 Samuel 12:1. E o Senhor enviou Natan a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Dá para você identificar para mim quem é o rico? Quem é o rico? E quem é o pobre? Quem é o rico? Quem é o pobre? O rico, no verso 2, possuía muitas ovelhas e vacas. Essa expressão diz que Davi tinha muitas mulheres. Todo o harém de Saul passou para ele. Ele tem a filha de Saul, Mical, a viúva do Nabal, Abigail. Se tem uma coisa que Davi tem, é mulher, irmão. O cara está lotado de mulher, certo? Verso 3, mas o pobre, que é quem? Fala Urias. O pobre não tem coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele, com seus filhos, do seu bocado comia, do seu copo bebia, dormia no seu regaço e a tinha como filho. Bom, no verso 4, aparece um personagem que eu não vi no capítulo 11, mas que só aparece no 12. Vindo um viajante ao homem rico. Repita comigo: vindo um viajante ao homem rico. Vamos voltar no capítulo 11. Numa certa tarde, Davi se levantou e foi dar um passeio na sacada do palácio. Quem é que está na sacada do palácio? Mas o verso 12 diz que ele não está sozinho. Chegou um viajante.
Pastor, quem é esse viajante? É fácil de saber quem ele é, basta dar um pulinho no livro de Jó. De onde você vem, Satanás? Eu estou viajando, rodeando a terra, passeando por ela, buscando uma casa, uma família, um ministério, um negócio, uma igreja, um coração que me receba e que me deixe entrar. É um inimigo invisível, ele está lá, ele é o diabo, Satanás, a serpente, o dragão, Beelzebu. Quem você quer? Pastor, não pode falar esse nome que atrai. Falar nome de demônio não atrai ele. O que atrai demônio é uma vida que Deus não está presente. Você não precisa falar o nome para atraí-lo. Ele só vem se Deus não tiver, porque onde a luz, as trevas não chega. É assim que funciona. Não tenha medo de falar do diabo, tenha medo de viver sem Deus. O viajante está passando no palácio com Davi, e de repente o viajante fala: dá uma olhada aí, Davi, vê quem está lá. Ele falou: caraca, que mulher maneira tomando banho. O viajante falou: por que você não pega? Davi ficou excitado, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Tá certo. Ele tem muitas mulheres. Então, se ele ficou excitado, o que ele pode fazer? Fazer amor com uma de suas? Mas preste atenção, o que está acontecendo não é para alimentar Davi, é para alimentar o viajante. E o viajante se alimenta de pecado, de desobediência, de caos, de destruição. Davi não se deita com uma de suas esposas, porque ele se deita, é legítimo. E se ele está fazendo algo legítimo, ele não está alimentando o viajante, ele está alimentando Deus, a obediência, a santidade. Você consegue entender isso? Ele então explica: olha só. E vindo o viajante ao homem rico, deixou este de tomar de suas ovelhas e vacas. Certo? E ele deixou para quê? Você está com o texto aí no verso 4? Sim ou não? Deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para fazer o quê? Para fazer um guisado para quem? Para quem? Para o viajante. O que a Bíblia está dizendo é que Davi se deita com Batseba, não para alimentar um desejo seu, mas uma fome do viajante. Fome de pecado, é isso aí. Só que ele não é visível, gente. Ele chega na nossa vida, e às vezes você está mexendo no celular, e o viajante chega e diz: entra nesse site aí. Não, olha aí, não, olha aí. Vai ver essa série. Faz isso. Só que, sabe o que me estranha? É que, cadê o viajante quando Natan chegou? Ele já se alimentou e foi? Porque ele já cumpriu o seu dever, seu propósito. Chegou, se alimentou, envergonhou, e agora vai para onde? Fala para quem está do seu lado assim: vai para a sua casa. Vai. Para de dizer que não vai, porque vai. Vai. A gente fala: na minha casa não. Você não tem essa opção. Ele vai. Vai. Às vezes eu estou lá na minha casa, numa conversa formal, vira uma briga entre eu e minha mulher. Do nada. E aí eu, que já conheço o texto, falo: o viajante está aqui. A gente faz uma reunião na igreja, quem é que aparece? O viajante aparece. Às vezes você está namorando, só você e sua namorada, pensa que só está vocês dois, e o visitante e o viajante está: pega, maluco, pega, pega. Não dá mole não, rapaz, você é macho. Depois envergonha seu namoro, envergonha sua família, envergonha sua igreja, e ele vai embora e deixa você com a conta para pagar. O viajante vai. Às vezes vai nas minhas reuniões de negócio,
às vezes vai na minha reunião de ministério, às vezes vai no meu culto. Quer no culto, já viu viajante? Mas você não vê ele com os olhos, você vê com os olhos espirituais. Pastor, então tá bom, se um viajante vai na minha casa, o que é que eu faço? Agora, já estou terminando, tem que avisar. Bom, o viajante vai te visitar com certeza. E o que você precisa apresentar para ele? O residente. Ele é apenas um que vai passar pela sua casa, pela sua vida, pelos seus negócios. Mas na sua casa, na sua vida e nos seus negócios tem alguém que reside, que mora, que está lá todos os dias até a consumação do século. Então quando o viajante chega, quem você chama para recepcioná-lo? O residente. Falei, viajante, só um minutinho aí. Senhor, dá um pulinho aqui. Aí chegou o viajante. Já até que ele é meio parente do senhor, que vocês moravam junto. Recebe ele aí. Aí vem o Espírito Santo, fala, qual é, Satanás? Entrou na minha casa porque eu não estou só dando uma passada. Falou, então, pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora. Hoje eu vim aqui para falar isso com você, tão simples, né? Falar para você hoje, certo? Cuidado com o viajante. Ele está na rede social, ele está em tudo quanto é canto, querendo uma vaguinha na sua vida, certo? Todos os dias está chegando gente para conviver com você. Salmo 115, bendito é aquele que vem em nome do... E se o Senhor está mandando gente, o viajante também vai mandar. E normalmente Deus manda 10 pessoas para entrar na sua vida e o viajante manda uns 100. E aí o viajante faz assim, embaralha os 10 com os 100 dele. E agora você tem que ter espiritualidade para definir. É assim que funciona. Todos estão no mesmo lugar ouvindo a mesma coisa. Mas aprenda, o resultado é você que decide. Eu queria que você ficasse de pés nesse momento. Fique de pés. E talvez esse viajante entrou na sua vida em algum momento, acabou te expondo ao fracasso, ao desânimo, e você acabou cedendo aos apelos e se afastando dos caminhos do Senhor. Ou talvez você vem já sendo visitado e ouvindo Deus falar, mas o viajante sempre arruma uma desculpa para te afastar do residente. Se nessa manhã você quer voltar para Jesus, feche os olhos, igreja. Se nessa manhã você quer recebê-lo pela primeira vez, essa é uma igreja séria, ninguém quer constranger você. Mas se esta é a manhã do seu retorno, se hoje você sai daqui com o residente, levante sua mão onde você está agora, e eu quero orar por você. Tem alguém que hoje quer voltar para Jesus? Quer recebê-lo pela primeira vez? Só se tiver. Se tiver, levante a sua mão e eu oro por você, para que o Senhor te receba, né? Eu não sei se temos visitantes, eu só não posso deixar de te dar essa opção de sair daqui hoje acompanhado dele. Tem alguém hoje que quer voltar para Jesus ou recebê-lo pela primeira vez? Levante sua mão e nós oramos por você. Não tem? Eu não vou insistir. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela oportunidade de fazer parte deste momento de alerta para as nossas vidas e de entendermos, ó Pai, que às vezes o campo de batalha pode mudar. Observando uma deficiência que pode ser financeira, que pode ser emocional, o nosso inimigo pode se aproveitar disso, mudando o campo de batalha. Mas seja qual for o ambiente cujo qual ele vier nos visitar, nós sempre estaremos
contigo, ó Deus. A tua vara e o teu cajado é o que nos consola. Continua com o teu povo. Que as águas não estejam apenas nos nossos artelhos, que estejamos num relacionamento profundo a ponto de mergulharmos. Continua conosco, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Eu recebi uma lição de algo que eu confesso a vocês, aliás, 2 lições que eu quero dividir com vocês. Uma foi no que diz respeito à Bíblia. Hoje o pastor Silas estava ministrando pela manhã. Ele fez uma observação que eu já tinha ouvido outras vezes, mas nunca me incomodou como hoje, porque eu tenho uma Bíblia no meu tablet, no meu celular, mas eu entendi hoje que esse modelo de Bíblia deve ser um modelo de apoio para nós. Sim, o modelo para nós usarmos em ambientes e em momentos cujos quais nós não temos, certo, condições de usar a Bíblia física, tá certo? A palavra de Deus. E quando ele usou isso, ele expôs uma questão sobre a referência que nós nos tornamos. Então eu queria, sem nenhum tipo de preconceito, sem nada, eu queria fazer uma pergunta muito séria agora para vocês. Quem aqui, queria que você respondesse, só para que eu entendesse, quem aqui não tem uma Bíblia de papel? Sua Bíblia está ou no tablet aí com você, ou no celular, ou você nem trouxe, porque você sabe que a gente coloca o texto aqui com muita normalidade, com muita frequência. Você que está sem uma Bíblia física, por favor, levante sua mão. Aqui na igreja. Agora, isso aí, foi isso que eu perguntei. Legal. Basicamente 50% da igreja. É que você não pode enxergar, eu estou vendo daqui. Talvez até mais um pouquinho, o que indica que prevalece a exposição que ele fez. Quem aqui não tem uma Bíblia? Isso, quem não tem, pastor, eu não tenho, levanta bem alto aqui, tá certo, tá jóia. Cadê Beto? Eu vi Beto aqui. Beto, nós temos, tem fácil acesso às Bíblias? Tá, fica de pé, Beto. Tá vendo aquele cara bonitão ali? Pois é, depois do culto eu sei que não tem Bíblia, procura ele, que ele vai te dar uma Bíblia de presente, tá certo? Amém? E eu vou fazer um pedido a você. Eu vou pedir para a partir de hoje, todos os cultos, você trazer sua Bíblia, tá? Pastor, eu em algumas ocasiões não posso, eu venho de ônibus, depois eu vou fazer meu lanche. Eu entendo perfeitamente essa logística de algum momento, tá certo? E não estou estabelecendo nenhuma crítica a isso. Eu só queria resgatar um pouquinho isso, porque isso me deixou muito incomodado, certo? Me deu até vontade de colocar um púlpito do lado aqui, com a Bíblia que fica aqui o tempo inteiro, tá certo? É simplesmente por causa da referência que nós precisamos estabelecer, senão já nossos jovens, nossos adolescentes, certo? Eu sou maduro o suficiente para lidar com isso de uma forma positiva, mas mais do que a mim, nós estamos estabelecendo uma cultura, e isso me incomodou muito. E a segunda coisa que me incomodou também, e que Deus falou comigo naquele momento, é que algumas pessoas notaram, quando eu estava sentado, eu sou presidente do conselho de pastor, e pastor Silas estava pregando, e quando ele fez essa observação, eu observei algumas pessoas, certo? Que viram uma crítica sobre mim, porque eu sou presidente do conselho, e até aí eu não vi problema nenhum. Mas quando eu vi a alegria das pessoas, vendo que eu estava vivendo um momento de constrangimento,
eu descobri algo poderoso. Reveja os relacionamentos com as pessoas que se alegram quando você está exposto a um ambiente de humilhação. Foi um alerta que eu recebi nessa manhã, certo? E eu quis passar para vocês aqui. Então eu quero fazer, minha proposta sempre tem sido trazer um nível de crescimento para a igreja, um nível de maturidade, para melhorar seu relacionamento com Deus, para melhorar seu relacionamento com você mesmo, para melhorar seu relacionamento com o próximo. Isso é muito importante. Hoje eu vou tirar um tempo, nós já ofertamos, nós já louvamos, já oramos, já fizemos a nossa campanha, mas por ser dia dos namorados, eu preparei uma palavra focada um pouquinho, se não totalmente, nessa área. E o tema da minha mensagem é: se eu soubesse, seria de outro jeito. Eu quero te dar algumas informações que eu considero preciosas. E eu vou começar por Gênesis, capítulo 2, verso 18. São 2 conselhos que a Bíblia vai nos dar. Pode colocar aqui, isso, tá certo? Vamos lá. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja, farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante a ele. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco, ó Deus, que essa palavra entre na mente, no coração dos teus filhos e que ela produza um comportamento. É o que eu te peço, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Então, na ótica de Deus, o primeiro conselho é um conselho, não é uma ordem. Ele está dizendo: não é bom que o homem esteja sozinho. Todas as vezes que você vê pessoas que optaram por viver só, por não se casarem, que optaram para essa condição de estarem só, ao longo do tempo, quem acabou acompanhando essa pessoa ao longo da história, certo? Principalmente quando ela vai envelhecendo, ela vai enfrentando dificuldades, porque não tem ninguém para cuidar dela. Tem uma série de fatores que nos expõem a olharmos esse conselho. Não é bom, tá certo? Você vai ouvir o apóstolo Paulo dando conselhos, certo? Para que algumas pessoas, se conseguirem viver bem de forma solitária, que façam assim. Mas eu quero pegar hoje nessa conotação de namorado, de relacionamento, entendermos que na ótica de Deus, não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Segundo conselho, Eclesiastes capítulo 4, verso 9. Ok? É melhor serem 2 do que 1. Me parece que esse reforça o primeiro, e não apenas na conotação do casamento, do namoro, do noivado, da união, da instituição da família, mas ele vai dizer que quando são 2 e não 1, o trabalho rende mais. Ele vai dizer que se houver uma luta, os 2 podem resistir. Se houver frio, um pode aquecer o outro. Então ele vai dar uma série de vantagens. Dentre elas, também nós podemos aplicar esse texto no casamento. É melhor serem 2 do que 1, porque ele está sustentado e apoiado por Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só. Porém,
eu vou te dar 2 textos para te dar uma advertência. Para, se você quiser encarar o conselho dos 2 primeiro, não negligencie os 2 que eu vou te dar agora. Provérbio 21, 19. Bota na tela, querido. Provérbios 21, 19. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e geniosa. Está na Bíblia. É melhor ser 2 do que 1, se 1 não for igual àquilo ali. Que aí não é melhor ser 2, é melhor ser 1. Então não pegue só os 2 primeiro. Tá lá, eu vou casar, não. Dá uma peneirada. Tá certo? Vamos ampliar isso. Salmo 1, verso 1. Olha só. Salmo 1, 1. Tá aí, ó. Bem-aventurado aquele que não anda segundo não se detém no caminho dos, nem se assenta à roda dos. Então, se for para estar junto com alguém, com aquele perfil ali, se detém no pecado, escarnece, certo? Anda segundo o conselho de ímpio, aí não é melhor ser 2, é melhor ser. Então, dá para você dar uma olhada nisso? Tá certo? Isso é uma advertência. É bom ser 2, sim ou não? Nós temos textos que nos inspiram a isso, mas não dá para ser 2 com qualquer tipo de, não dá para ser 1 com qualquer tipo de. Agora não é mais um conselho, nem uma advertência, é uma ordenância. E ela diz, Amós 3:3. Coloca aí. Amós capítulo 3, verso 3, é muito conhecido, eu poderia citar, mas eu faço questão que você leia. É uma pergunta, então leia como pergunta, está lá a interrogação. É uma pergunta. Será que 2 andarão se não estiverem de? Isso pode acontecer, sim ou não? 2 podem andar juntos se não estiverem em acordo? Pode. A grande questão é, por quanto tempo eles vão conseguir andar juntos? Se for uma amizade, pode quebrar. Se for um negócio, pode dividir. Mas se for um casamento, como é que vai ser? Então a Bíblia está dizendo que para pessoas levarem essa proposta adiante do casamento, elas vão precisar de um bom acordo. E pelo tempo que o casamento vai durar, aprenda uma coisa: um acordo só não vai ser suficiente. Inevitavelmente, inúmeras vezes, nós vamos ter que pegar o acordo anterior, revisá-lo e mudar algumas cláusulas, certo? Mudar algumas questões novas que vão aparecendo, necessidades, demandas novas. Se nós não fizermos um bom acordo, nós vamos ter problemas. Vamos ter problemas se tentarmos encarar o casamento segundo a ótica 100% bíblica. Nós vamos ter problemas com isso. Vamos olhar, por exemplo, vamos imaginar aqui, né? Olhar pela ótica do judaísmo. Na ótica do judaísmo, o cara, quando queria casar com a mulher, ele pagava um dote para o pai da noiva. Segura essa aí, querido. Pensa. Se nós criássemos uma visão, só para você entender que não é o único modelo, o nosso, certo? No modelo deles, o que tem é uma promessa de casamento. Não tem namoro, noivado como o nosso. O modelo é diferente. Você vai, por exemplo, num país muçulmano, é diferente do judeu, é diferente do nosso. Num país muçulmano, por exemplo, certo? Homens, eu não sei se você sabe disso, você vai no Egito, é proibido homem usar ouro e seda. Proibido. Você não vai ver um muçulmano com uma pulseira, com uma aliança, com um cordão de ouro. É proibido pela lei deles, certo? Você não vai ver isso. Porém,
As mulheres, as meninas que vão casar, a mãe e o pai, mas monta, pensa no negócio maneiro, de ouro, certo? Então seria legal casar com a mulher cheia do ouro, certo? Só que isso é muçulmano. Hoje eu recebi uma ligação de um amigo muçulmano, Sami, e numa das conversas ele foi e falou comigo assim: ô pastor Cláudio, que tal meus netos, um dos meus netos, casar com a sua neta? Vai falando para Maiara e para Mary, dando bastante ouro para Laura. Eu falei: irmão, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um casamento judaico. Fala para seus netos juntar dinheiro para pagar um dote. Então é só para você entender, certo, que o brasileiro ele não tem dote e não tem ouro, ele só tem desejo. É o que ele entra. O modelo é diferente. E no nosso modelo, pelo menos o mais antigo e conservador, ele seguia um padrão de namoro, noivado e casamento, que eu colocaria como observação o período do namoro. Bota o olho em cima. Segundo momento é o momento da preparação, noivado. Você já achou, você ainda não tem certeza, você já achou que pode ser ela. Então você vai preparando, monta uma estrutura de residência, certo? Vai montando uma estrutura para fazer a festa, um enxoval, todas essas coisas, para a consumação, que é o casamento. Mas a palavra namoro me parece ser a parte mais doce do nosso relacionamento todo. Era tão bom, né, gente? Não era? Deixa eu te lembrar de coisas que tinha no namoro. Não sei se ainda tem hoje. Carinho. Tinha carinho. Passar a mãozinha assim, na barbinha dele, assim, nela. Fazer assim. Aqueles carinhozinhos gostosos. Tu lembra disso? Hã? Pastor, vagamente. Certo? Atenção. O nível de atenção no namoro, rapaz, parece que o casamento deixa as pessoas surdas. Porque no namoro você falava baixinho, ela escutava. Lembra que você falava, meu amor? Aí ela estava lá na parede. Ela falava com as amigas dela, estou indo ali, que Cláudio está me chamando. Aí vinha a Mary, ouvido de tuberculosa. Escutava, hoje você grita. Não escuta mais não. Certo? Você está rindo? O nível de atenção do namoro era tão bom, né? Cuidado, lembra? Pelo amor de Deus. Se ela fosse sentar, você limpava a cadeira. Sentava até você primeiro. E limpava, se não tivesse um pano, você limpava com a sua. Que isso? Educação, gente, nós era tão educado, não era não? Lembra? Por isso que eu te falo, por isso que talvez nós precisemos resgatar esse ambiente de namoro, gentileza. Nós éramos tão gentil. Cuidado com a aparência. Lembra? Ela não aparecia para você de qualquer jeito. Se você chegasse na casa dela e ela não tivesse arrumadinha, ela falava, mãe, fica lá. E lá ia ela. E vinha aqui, nossa, casou. E aí eu vou te dar um alerta para você que ainda não casou. Quem aqui ainda não casou, levanta a mão. Ah, boa, você está no lugar certo. Se no seu namoro não tem carinho, atenção, cuidado, educação, gentileza e cuidado com a aparência, se no namoro já não tem,
mete o pé numa linguagem, né? Sai fora. O cara já grita com você, já é grosso, sem educação, não se preocupa com você, não te oferece atenção, os amigos dele é mais importante, não tem carinho, entendeu? Ela não se arruma para tu, vem toda bagunçada, toda esquisita. Ó, sai fora, deixa para outro, que esse produto tá danificado. Shopee, certo? Entendeu? Isso. Mas é sério, ok? As pessoas, gente, eu estou falando de algo que a proposta final desse negócio é casamento. Então é importante que nós observemos isso. A fase do namoro é uma fase de observar isso. Tem que ter carinho. Se não tem carinho no namoro, tem que ter educação, gentileza, puxar a cadeira para a senhora sentar. Pastor, o senhor é dessa época? Sou. Porque tem homem que tem vontade de puxar a cadeira para a mulher cair. Eu brinco na minha palestra, o cara não é capaz de ir na porta do carona, abrir e falar: entra, minha filha. Sabe o que ele faz? Sai com o carro, ela nem entrou, ela vai com o pé dentro, o outro fora, mancando assim, tá certo? Não, mas é sério, são coisas pequenininhas, sim ou não, mas expressiva. Elas definem muita coisa. É importante entendermos isso. Então, você está namorando para observar. Mas aí tem gente que está pensando: seu pastor, você não sabe nada da minha vida. Eu não estou conseguindo nenhum pretendente. Esses problemas todos de namoro aí eu nem tenho. E por quê? Aí eu botei 3 coisas, porque não dá para ficar falando tudo, né? 3 coisas que podem explicar por que você não consegue um pretendente. Porque o pretendente precisa de uma pessoa interessante para ele se interessar. Então, se você não é interessante, ninguém vai ficar de olho em tu. Uma das coisas que traz muito interesse: beleza. Se tu veio com essa, não precisa nem fazer força, basta ficar em pé. E os candidatos fazem fila. Mas tem gente que veio desprovido. Houve um acidente, a embalagem amassou no processo. Então você vai precisar de postura. Pensa no negócio também maneiro. Tem gente que não é bonito, tem umas mulheres que não são bonitas, mas as bichas têm um porte, que elas ficam em pé, esguia. Os caras olham e falam: maluco, parece a égua do faraó. É bíblico, não estou desmerecendo não, está na Bíblia, estou usando uma linguagem bíblica, tá certo? Porte, postura. Um camarada, às vezes, ele não é bonito, mas o cara sabe, não encosta na parede assim, todo troncho, não arruma ninguém. Se você arrumar, vai ser cego, só pode, porque postura, entendeu? Outra coisa também que torna você altamente interessante: inteligência, principalmente para mulher. É fácil você ver um homem inteligente com a mulher burra, basta que ela seja bonita ou gostosa. Mas a coisa mais difícil do mundo vai ser você ver uma mulher inteligente com um homem burro. Elas não toleram. Se tiver cabeça de rolinha, que rolinha que é assim, o corpo grande e a cabeça parece uma bolebinha de gude. Então, inteligência. Você pode se tornar alguém interessante mostrando no ambiente a sua intelectualidade, sim ou não? Ele é bonito? Não. O porte dele nem é muita coisa, mas o bicho tá bem. E quarto e último, estrutura. Também torna você interessante. Um carro. Eu não ia deixar para trás isso. Eu não ia, que a gente motiva você a vencer.
Você está com a roupa decente, uma estrutura no relógio legal, certo? Você chega, mostra que você tem isso, é feio, postura esquisita, nem é muito inteligente, mas tem um carrão, tem um negócio legal, uma estrutura boa. Ué, eu estou mentindo? Isso tudo torna você inteiro, Se não tem um, vai para o outro. O que não pode é ficar sozinho, a não ser se for ministério, certo? Segunda coisa que pode fazer com que você não arrume ninguém: não seja exigente demais. Também vai dar ruim, entendeu? Quer ver? Ela diz assim: para eu namorar tem que ter casa, já reduziu. Menos de 35 anos, outra redução. Tem que ter uma situação financeira resolvida, nunca casou, é carinhoso, crente e bonito. Até eu estou com vontade de casar com um cara desse. Tem gente que faz tanta exigência que não vai arrumar nunca nada nessa vida e nem na outra, certo? Então diminui aí, certo? Ela não vai arrumar ninguém. E ele, as exigências dele: tem que ser bonito, saber cozinhar, gostar da minha mãe, gastar pouco, gostar de fazer sexo e ser crente. Vou vender boneca japonesa para essa turma. Porque é possível. Tem gente que não vai arrumar ninguém porque o nível de exigência que faz não vai rolar. Entendeu, Madre Teresa? Não vai rolar. E tem uns que vão mais a fundo. Olha só: eu quero um vegetariano, menino. Aí a casa caiu para tu. Eu quero um vegetariano que goste de animais e que tenha mais de 1,80 m. Titia, vá em paz, tá certo? E mande lembrança para as freiras, porque não vai rolar, certo? Gente exigente e quanto mais velho você fica, mais exigente você fica. Você não sabe o que é o preço da liberdade de uma pessoa. É terrível. E o terceiro, não arruma porque não aparece. Não aparece, fica trancado dentro de casa. Deus não manda ninguém. Não vai mandar. Na rua já não tem para entrar na sua casa. Só se for bandido. Vai casar com assaltante. Tá certo? E outra coisa, se sai se escondendo. Não gosta de aparecer, timidez, não vai arrumar ninguém. É igual gente que vai em festa. Ô querido, festa, eu já fiz tanta festa, na época que mete um buffet. Aprenda uma coisa, que vai uma dica para você quando você for numa festa. Regra número 1, observe de onde sai a comida. Sente nas primeiras mesas da rota. O melhor amigo daquela festa chama garçom. E você vai comer tudo do bom e do melhor. Aí sabe o que a pessoa faz? Olha o ambiente, é tímida, senta lá no canto. E depois diz: a comida não chega aqui. Claro que não chega, você sentou no deserto. Então as pessoas tendem a fazer as coisas, elas não aparecem. Tem que botar o produto na vitrine, dá uma ajeitada nessa carcaça da senhora. Aparece na igreja igual uma princesa, que vai aparecer um príncipe. A senhora vem igual uma bruxa, apareceu, foi gnomo. Querendo casar com a senhora, uns troços ruins mesmo. Aí não tem jeito. E não tem nada a ver com demônio. Poxa. Então se você quer ter um pretendente, eu acho que eu não tomei meu remédio hoje. Eu acho que tem alguma coisa de errado, mas eu preciso falar isso. Porque se você observar direitinho, a maioria das pessoas que estão sozinhas estão dentro desses três. Ou não desperta interesse em ninguém, ou tem um nível de exigência demais, ou simplesmente não aparece, sumiu. Não arruma ninguém, pastor, tá ruim. O senhor não arruma não? Menino, foi difícil arrumar para mim. Certo? E eu vou me meter em relacionamento dos outros?
Pastor, o que você acha? Eu falei, não acho nada. Pega aí e dá uma olhada. Se quiser, o problema é seu, certo? Então preste atenção. Se você olhou tudo isso, entendeu, fez uma boa observação, conseguiu entender que essa pessoa é uma possível pretendente, saiba que você não terá a garantia 100% que vai dar certo. Não existe isso. Não tem. Esse é um risco que você vai ter que correr. E quanto mais você se tornar observador, quanto mais você olhar esses critérios que eu expus aqui para vocês, menos perigo você está correndo. Quanto menos você observa, mais perigo você corre. É assim que funciona. Algumas pessoas chegam até a criar um personagem para conseguir o que querem, certo? Não tem a educação que mostram, certo? Não tem a situação econômica que mostram, não tem a educação, né? E os valores, não tem. Mas elas vão tentar te conduzir até o altar, e depois que conseguiram, ok? Elas acabam se revelando. É um problema sério. Esse modelo de casamento é um modelo altamente enganoso. É dificílimo para um pastor, às vezes, num gabinete, certo? Manter um casamento desse estruturado, pautado em alguém que mentiu durante o relacionamento inteiro, mostrando para o outro apenas o que era conveniente, e agora eu, que não estou no casamento, tenho que dizer para essa pessoa: casou, casou, vai até o fim, com um dissimulado ou com uma dissimulada. É um grande desafio para mim como pastor. Eu tenho que ter maturidade. O que faltou nessa pessoa foi uma visão. Eu estou brincando aqui com coisas, mas nossos filhos estão expostos a isso, nossos netos, nossos amigos, nossos irmãos da igreja, está todo mundo exposto a essa situação. Então, algumas coisinhas também importantes é pensarmos assim: o porquê nós nos casamos é mais importante do que o porquê nós estamos querendo nos separar. A pergunta certa não é por que eu me separo. A pergunta certa é por que eu me casei. Todas as vezes que o motivo da união ele é muito forte e sólido, a força para acabar com ele precisa ser muito grande. Se o motivo é fraco, certo? Se a motivação é fraca, bom, por que você casou? Eu casei porque o meu pai era um opressor. Então eu estava em processo de fuga. Eu estava fugindo de uma casa de um opressor. Eu estou fugindo de uma situação financeira. Agora eu já entrei no casamento com uma estrutura legal. Se eu sair dele agora, eu levo metade, eu já estou no lucro. Então o que é isso? Isso é um relacionamento pautado num ambiente de fuga. Então é fácil entender por que esse casamento está terminando. Não tem a ver com o problema, tem a ver com o propósito do casamento. O propósito era fraco, e pelo propósito ser fraco, a força para derrubá-lo não precisa ser forte. Basta uma visita indesejada da mãe, a perda de um emprego, um sal a mais na comida. É assim que funciona. Então, se você quer, né, se manter casado ou casar bem, primeira coisa que você deve fazer: ficar atento às afinidades, porque elas vão aproximar você de seu cônjuge. O que sobrou de afinidade entre vocês? Dependendo do tempo, ok? O desgaste vai acabando com algumas coisas
Mas quais são as nossas afinidades até hoje? O que gostamos de fazer juntos? É uma caminhada? O que gostamos de fazer juntos é ir ao cinema? O que gostamos de fazer, juntos é assistir um futebol? O que sobrou de nós que conseguimos fazer com uma satisfação juntos? Observe isso, se você ainda não casou, as afinidades serão importantíssimas. E se você já é casado e tem bastante problemas, tire os olhos um pouquinho dele e vê o que sobrou, onde os dois não precisam fazer força para ir. O sorriso daquele local sairá naturalmente, a alegria irá brotar de forma espontânea, porque os dois gostam de estar naquele ambiente, fazendo aquele tipo de coisa, que pode envolver dinheiro ou não. São coisas pequeninas, certo? Que podemos fazer ou resgatar. Por quê? Porque as afinidades, elas nos aproximam. Ah, o meu casamento, pastor, estou com 20 anos, o negócio não está bom, sabe, a gente tá certo, eu entendo isso. Mas vamos lá, o que aproxima vocês? Mexe aí na memória, o que vocês gostam de fazer? Ah, nós gostamos de pescar, beleza, vá pescar juntos. Pegue algumas tarefas que cria essa proximidade entre os dois, algo orgânico, e comece a fazer. Inevitavelmente você vai ver que o ambiente emocional, que eu nem falei da espiritualidade ainda, ok? Porque se eu não crio esse ambiente e vou para o espiritual, isso não tem como dar certo. Eu tenho que tomar algumas decisões primeiro, para depois eu entrar com o poder espiritual de resgatar, de reacender. Pode ficar sem graça. Às vezes eu termino meus eventos, na maioria das vezes, pedindo um casal só para ficar de frente para o outro, olhando olho no olho. Se você vê a quantidade de casal que não consegue, eles não conseguem parar. Eu estou lá e ele está aqui, olhando para mim. Às vezes a mulher está olhando para ele, mas ele não consegue olhar para ela. Ele está olhando para ela está olhando para mim, ou está olhando para outro lado. Então é importante nós ressaltarmos essas afinidades, olhar e descobrir. Ontem, fora da minha vida, ontem eu estava numa mesa de família, Maiara estava ali, estava lá ontem, lá em casa, ela, Caio, Felipe, certo? Fazendo uma avaliação, certo? De um boletim de ocorrência que deu entre eu e Mary. Onde é? E ele já está, ou não é verdade? Estava lá, cada um dando, e a gente escutando, os velhos escutando os novos. Mas qual o problema? Eu não tenho vida, certo? Eu tenho problema também. Você está achando que eu não brigo com minha mulher? Tem hora que eu não tenho vontade de esganar ela, que ela não tem me esganar, só porque eu sou pastor? Vai perturbar o outro, achar aqui que eu... Entende? Nós temos um problema assim, 32 anos juntos, e temos um problema, e vou continuar tendo, e louvado seja Deus pelos problemas, mas todos os problemas que enfrentamos até hoje sempre foram mais fracos do que a força que nos une, e pronto, acabou o problema, está tudo certo. Esse dia eu falei com ela, vamos parar de brigar, porque a gente não pode até o fim matar um ou outro, então é melhor levantar a bandeirinha. É que memória de homem é terrível, né? Cola com cuspe. Memória de mulher, meu maluco. Pensa, o cara acaba de brigar com a mulher, brigou, a mulher está lá invocada, e ele está lá, aí ele descobre que ele está errado. Aí ele vai lá e fala, meu amor, me desculpa. Aí ela chora, você me diz perdoa, aí ela perdoa, ele dá um abraço em você. Aí ela vai para lá e você vem para cá, e você fala, meu Deus, nada melhor do que fazer um amor para restaurar tudo isso. Aí você esqueceu tudo que fez em 5 minutos, aí vai você lá. E aí, meu amor? Ela fala, o que é, maluco?
vamos fazer um amor. Ela fala assim: primeiro você vai dar um pulo lá no inferno, pega um bronzeado e volta uns 2 meses depois. Você está rindo, mas o assunto é sério. Bom, vamos aqui. Ô Jesus. Primeiro, fique atento às afinidades. Isso. Segundo, tome cuidado com as diferenças. Elas nos distanciam. Tome cuidado com as nossas diferenças. Ok? Elas tendem a nos distanciar. Isso, um gosta de uma coisa, outro gosta de outro, um faz no modelo, outro faz no outro. Por exemplo, a mulher não olhou, casou com um cara que só dorme meia-noite, 1 da manhã. E ela sim, as galinhas estão subindo para o puleiro, ela já vai dando um sono. 6h30, parece que o Satanás sentou nas pálpebras. Já vai fechando assim, vai dando uma sonolência, assim, um troço. Tem alguma coisa de errado nisso, sim ou não? Não, mas vocês são muito diferentes. Tem gente que é noturna, escureceu, mas para além do Drácula. Os bichos vão, morcegão. Total energia. Bora! 11h30, vamos lá fora comer alguma coisa. Se eu comer essa hora, eu passo até mal. Certo? Um olhou, um gosta de luz dentro do quarto, televisão, pensa num negócio maneiro, uma televisão no quarto, é um negócio fantástico, mas o outro não gosta. Uma luzinha assim, sabe, luzinha, se um vagalume piscar, mata ele, porque eu não durmo com a luz. Aqui não é nem luz. Aí um dorme cedo, parece aquele filme Feitiço de Áquila, certo? Fique atento às diferenças antes de casar. Pastor, e agora que nós somos muito diferentes? Agora? Hashtag chupa essa manga, porque não tem solução para tudo não. Não dá para falar tudo aqui não. Terceiro, não exagere nas expectativas. Tem gente que tem umas expectativas muito doidas do outro, mas muito esquisita. Certo? Por exemplo, o cara tem expectativa que a mulher dele cozinhe, mas ela não sabe. E aí eu pergunto, quando ele descobriu que ela não sabia, no namoro, a mãe, porque pensa, se você vai namorar, lugar bom de ir, nos velhinhos da família, eles contam tudo, deixa escapar a informação privilegiada. Você vai lá na vovó, você está namorando Sandra. Aí você chega lá: vovó, ô meu filho, como é que tá? Cadê Sandra, meu filho? Ela vai estar se arrumando. Menina boa, meu filho, bonita que só. Mas pensa numa preguiça que essa menina tem. Se fizer café, queima água, não sabe fazer nada. Volta e meia, o pai está reclamando e os irmãos queima as roupas tudo no ferro, mancha, lança tendência. Você consegue entender isso? Aí nutre expectativas, sabe? Que vai fazer amor todo dia, que vai ser assim um romance sempre. Aí casa, aí fica frustradinho, tá? Pastor, não era nada do que eu esperava. Ninguém te avisou, não? Você não conseguiu olhar, não pegou nenhuma veinha assim, daquelas mais experientes, aqueles oráculos. Porque, deixa eu te explicar o que é uma senhora. Uma senhora é uma fonte de informação quase inesgotável, entendeu? Pega umas velhas dessa de 70, 80 anos, fala baixinho, chega lá e fala: vovó, fala comigo aqui, ó. E ela explana a parada toda, ensina como você manda nos homens, ensina. Eu já falei isso aqui diversas vezes. Minha tia Ercília mandava no meu tio Domiciano, ele fortão assim, ó, mineirão. Minha tia, uma capixaba branquinha. Mas pensa numa velha sábia, certo? Cumpria aquela palavra de Deus, cumpria. Uma mulher, não era crente não, mas sabe, está lá na Bíblia.
certo? A mulher sábia edificar em casa. Já viu aquele texto? Certo? Cumpra na sua vida. Tem gente que diz que ela edifica. Não edifica, é edificar. Então será, fica em casa, cuidando da família, cuidando de tudo que vai dar certo. Minha tia fazia isso. Sabe o que aconteceu? Uma vez eu vi minha prima chorando, que não podia sair. Minha prima chorando, eu era moleque. Fui lá ver o que minha prima chorava, mas chorava mesmo, ela estava... Aí eu fui lá. Aí ela falou com minha tia, eu quero morrer. Minha tia falou, que é isso, menina? Por quê? Porque eu não posso sair. Eu pensei, se eu então, que sou garoto, que não posso nem ir ali fora, eu tinha que ser abduzido. Meu pai falou que eu não posso ir. Minha tia falou, calma, você vai. Ela falou, não vou, porque ele não deixa. E meu tio era brabo. Eu lembro até hoje. O cara entrou no quintal, ele abriu aquela janelinha assim, Cláudio, botou-lhe o 38 para fora, rapaz, deu tiro à vontade, eu olhando, pensando, eu vou ser igual ele. Só não precisa engordar tanto. Não é verdade? Mas é um cara bravo, uma referência para mim. Pensa num cara que foi fantástico, bravo mesmo. E aquilo, eu falei, quer ver que ela não vai, que meu tio é fera. Eu era um menino novo, inexperiente. Falou, minha tia, lembra-se, minha tia falou para minha prima, lá no quarto, enxuga essas lábias que você vai sair. Eu não vou, porque ele não vai deixar. Eu vou lá. Falei, vá, senhora, que eu quero ver que ele não vai deixar. Só pensei, porque naquela época a criança não falava. Ó, tudo aqui, ó. Eu que falasse um troço desse, que eu não tinha um dente na boca, era tudo prótese. Se eu falasse a metade do que essas crianças falam, tinha nada. E aí, então, eu fui lá ver minha tia. Falei, quero ver que ele vai deixar, nada. Ele já tinha falado que não, eu vi meu tio falar não. Foi minha tia lá, lembra, com um vestidinho assim, ó, branquelinha. Chegou lá e falou assim, Domiciano, já não gostei do tom. Porque se quer desafiar o cara, pelo menos usa uma voz de desafio. Por que não deixou ela sair? Eu também mando aqui. Domiciano, a Graça quer dar uma saidinha. Não vai! Falei, é isso aí, maluco. O homem de uma palavra só. Não vai. Domiciano, eu me orgulho tanto de como você cuida dessas meninas. Eu falei, essa maluca está mal intencionada, essa maluca. Isso não é tom de voz para fazer isso, não. Você protege essas meninas tão bem, Domiciano. Ela me ajudou tanto hoje. Me ajudou a arrumar casa, me ajudou isso, me ajudou aquilo. Não. Falei, é isso aí, maluco. Domiciano, nós também já fomos jovens, lembra? Quando a gente gostava de sair, deixa ele aí. Vai onde? Falei, não, maluco, não, essa véia tá te enrolando. Isso é maquiavélica, essa véia é doida. Não vai na onda dessa véia, ela tá mandando em tu, cara, tu é macho, eu gosto de você. Só vai ali na frente, Domiciano, com a filha do fulano ali. Vai demorar? Não vai demorar, Domiciano, é rápido. Eu vou deixar, hein? Eu desse tamanho, falei, maluco, não é tu, é essa velha miserável dessa velha, malandra, otário, acorda, otário, tu dá tiro, maluco, tu é brabo, rapaz, acorda. Agora, o melhor tá para vir. Minha tia saiu da presença do meu tio, deu um sorriso para ele e foi. E eu fui atrás. Eu fui atrás, criança é terrível. Chegou lá minha prima, chorando ainda. Graça! Virou a boca para onde meu tio estava. Seu pai é um homem bom, deixou você ir. Quando eu olhei para cá, minha prima já tinha sumido. A minha tia mandava no meu tio. Eu estou falando sério. Mandava. Sabe por quê? Porque era uma mulher sábia. O homem não quer mandar em nada, irmão.
O sonho de um homem é que todos os amigos dele pensam que é ele que manda. Mas ele não precisa mandar, é só os outros saber. Então se a senhora deixa os outros saber, mas defina essas expectativas em torno disso. O quarto, selecione os ambientes onde você vai viver, as pessoas que você vai andar. Os ambientes podem fortalecer seu relacionamento e te fortalecer ou te minar, ou destruir. Não tem nada que incomode mais hoje no âmbito dos relacionamentos do que um casamento feliz, satisfatório. É algo de extremo incômodo. Por último, quer viver bem, descubra seus traumas e, se possível, os dos seus possíveis cônjuges ou dos seus cônjuges também, porque traumas causam muita confusão. Às vezes até a pessoa que está causando o problema não tem noção que a origem daquilo é um trauma, e aí tem um comportamento agressivo, tem um comportamento ruim. Se nós entendermos isso, ok? Isso vai nos ajudar bastante. Por isso, se for procurar ajuda, procure conselhos e não palpites. Há uma diferença muito grande entre conselho e palpite. O conselho é dado por alguém que tem autoridade e condições de oferecer uma informação. Eu digo sempre isso aqui: você não pede palpite para investir seu dinheiro. Para investir seu dinheiro, você pede conselho. Tem que ser alguém habilitado no seu relacionamento também. A vitória do seu relacionamento não é estar tudo bem sempre, e sim sempre conseguir vencer o mal. Não precisa estar bem sempre. Tem dia que vai estar mal. Por isso, pessoas que vivem casadas não vivem só porque se amam. É muito pouco. Elas vivem juntas porque decidiram viver. É isso. Decidiram. A gente se ama, mas só isso não é suficiente. Nós não vamos nos separar porque decidimos que não vamos. Só que se há um relacionamento a dois, como é que vai fazer? Perdão, se uma das partes não quiser se comprometer com essa estrutura, esse é o grande desafio. Então, se você é casado, sai daqui, procure as afinidades, ok? Impulsione isso, que ainda dá tempo. Se vai procurar alguém para conviver, entenda tudo isso. Estabeleça esse processo de observação, preparação e consumação. Não acelere muito não, certo? Você vai ter exceções que vão dar certo, mas a grande maioria, elas vão ter sérios problemas durante a caminhada. Então eu acho que dá para a gente viver legal. Você que é casado, vamos embora, vamos para dentro. Entendeu? Vai estar bom sempre? Tá, não, às vezes hoje está ruim. Hoje tem uma briga, mas ela não é suficiente para nos destruir, porque tem alguém que governa sobre a nossa casa, acima de nós. Esse alguém é o Senhor, e Ele é poderoso para trazer perdão, quebrantamento. Então está ruim, vai lá no travesseiro do seu marido, enquanto ele não está dormindo, bota um óleo ungido, clama ao Eterno, certo? Vai lá no travesseiro da sua esposa, não precisa ir lá na pessoa, às vezes não está legal para ir lá, ela não vai aceitar nem a sua oração, mediante o ambiente que as coisas tiverem. Mas vai lá no quarto do seu filho, unge a televisão, unge o smartphone, certo? Coloca o poder de Deus em ação, junto com as providências que você está tomando, né? Com a estratégia que você está utilizando para restaurar seu casamento, para conseguir alguém. Dá uma ajeitada nessa carcaça, fica bonita, um sorriso, postura, certo? Vai estudar um pouquinho para ficar inteligente, dá uma ajeitada em tudo aquilo que eu te falei,
Então eu queria que você ficasse de pé agora e pergunte para quem está do seu lado: tu é casado? Se for, que Deus te abençoe. A melhor não, vamos trocar. Pergunta se você é casado. Se for, que Deus tenha misericórdia de você. E se você for solteiro, que Deus te abençoe você casar. Fecha seus olhos aí. Se você está com a sua adversária, segura na mão dela aí. Olha para ela, se você está com a sua esposa, e diga assim: eu vou com você para sempre. Nosso casamento tem rota de fuga, não tem saída de emergência. Nós vamos até o fim, minha gata. Faz assim agora para o seu marido: miau. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite de diversão, é verdade, mas também de instrução. Vivemos a vida real, vivemos as dores, vivemos as alegrias, os desencontros, as necessidades. Temos dificuldades às vezes em gerenciar o tempo, mas amamos a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Lamentamos por aqueles relacionamentos que se dissolveram. Não os discriminamos, pois sabemos o quão desafiador é, e muitas vezes uma das partes não conseguiu resistir o suficiente. Pedimos a tua misericórdia para com essas famílias, os filhos que ficaram sem seus pais juntos, a esposa que ficou sem seu marido, o marido que ficou sem a sua esposa. Não nos sentimos honrados com isso. Por isso pedimos a tua misericórdia e o teu cuidado para com as tuas filhas e os teus filhos que vivenciam este momento. Só o Senhor sabe de todas as coisas, e pedimos que o Senhor ofereça a essas pessoas ou a possibilidade de uma restauração no ambiente de onde vieram, ou uma oportunidade de vivermos um relacionamento novo, onde os erros do passado não se repitam no presente. Te damos graças por tudo. Leva-nos debaixo das suas mãos poderosas. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam:
Música